Talvez um dia a gente volte a ver o Fluminense colorido como eu estou e não preto e branco como o fundo está novamente. O período de 2007 a 2012 deixou muitos tricolores mal acostumados, porém a gente vislumbra agora uma possível mudança de patamar novamente. E aí, você acha que o Fluminense já subiu de patamar de novo? Esse aqui é o canal Raiz Tricolor, seja bem-vindo você guerreira de todo o Brasil, e esse é o Papo de Terça saindo na quarta-feira. Mas é o Papo de Terça mesmo assim. Eu sou o Gabriel Amaral e estou aqui mais uma vez. O Papo de Terça saindo na quarta-feira. Quem me acompanha aí mais no Twitter, eu tá lá no grupo do WhatsApp dos padrinhos, que tá aparecendo aqui embaixo, por sinal, a forma como você faz pra entrar no grupo do WhatsApp dos padrinhos e apoia pra manter o Raiz Tricolor. Por sinal, quem entrar até o dia 15 e já pagar com cartão de crédito, né, que aí no caso o apoio já aparece pra mim na hora, esta pessoa já estará na concorrência do sorteio deste mês de fevereiro, lá no grupo dos padrinhos. Sim, vai ter sorteio e você ainda ajuda o canal. Mas aí voltando, não teve vídeo nessa terça, então eu tô colocando na quarta uma ideia de vídeo que eu já tinha tido, já tinha tudo programado, então tô colocando na quarta um papo de terça. Mas enfim, pode me zoar aí também se você quiser. E essa ideia de vídeo, na verdade, ela partiu de muita gente se perguntando e me perguntando, e o assunto que borbulhou aí na época, até pelo adiamento do jogo, a gente tá mais de uma semana sem ver o Fluminense jogando, foi: este Fla-Flu mudará o patamar do Fluminense? Se vencer, a gente mostra que o projeto 2019 tá bom, porém, se perder, a gente mostra que Fernando Diniz, na verdade, é um charlatão e de que a gente precisa mudar tudo? Então, mudar de patamar dentro desta temporada, esse Fla-Flu pode ser que até altere um pouco o nosso patamar dentro da temporada. Porém, mudar de patamar no futebol brasileiro vai além disso tudo. E aqui eu não estou falando, vou repetir isso várias vezes durante o vídeo, de patamar histórico, quem é um clube maior do que o outro. Não é essa a discussão. A discussão é de patamares no momento. Por exemplo, hoje, um time quando vai enfrentar o Palmeiras teme muito mais do que quando vai enfrentar o Fluminense, porque estão em patamares dentro do futebol brasileiro diferentes. Mas, como eu falei, há pouco tempo atrás, na verdade, isso era bem invertido. O Fluminense era campeão brasileiro, o Palmeiras era rebaixado. E aí você pode estar se perguntando, em que patamar que está o Fluminense hoje? E aí, assim, eu vou pegar, na verdade, os últimos tempos, a gente viveu aí um período, a gente hoje passa por um período entre 2013 e 2019, uma época muito semelhante ao que foi 2001 até 2006. Todo ano briga por alguma coisa e nessa coisa não é nem lanterna e nem título. Explicando, por exemplo, 2001, 2002 e 2005, 2014 e 2015. Todos esses anos a gente falou muito mais em Libertadores do que em rebaixamento, mas hora nenhuma chegou a se classificar para Libertadores mesmo. Já em 2003, 2006, 2013, 17 e 18, a gente falou muito sobre rebaixamento e houve uma disputa em maior ou menor grau para não cair, mas assim como em Libertadores, a gente também não chegou a ser rebaixado hora nenhuma. E em 2004, tanto como também em 2016, a gente ou se livrou do rebaixamento rápido demais, ou abandonou, enfim, ficou no meio de tabela e jogou as últimas 4 rodadas ali com mais tranquilidade. E na verdade, se a gente parar pra pensar, esse período entre 2001 a 2006 do Fluminense, assim, de altos e baixos, mas com altos bons, como a boa campanha em 2005, por exemplo, e 2001, em 2002 também, chegando à semifinal do Brasileirão, já era uma subida de patamar do Fluminense que tinha acabado de jogar uma Série C, tinha acabado de ser rebaixado da Série B do Brasileirão. O Fluminense estava lá sabe, o poço. O Fluminense tinha que abrir o fundo do poço pra achar o Fluminense lá debaixo da cisterna. Tava no calabouço do futebol brasileiro. Chegar no Brasileirão em 2000 mandar muito bem, em 2001, 2002 e em 2005, isso já era uma subida de patamar do Fluminense. E aí, assim, você percebe que eu pulei aí um ano, né, de 2007 a 2012, que na verdade houve talvez a maior subida de patamar do Fluminense dos últimos tempos. E eu tô repetindo aqui várias vezes a palavra patamar, porque eu encaro isso como escadas e andares, né, melhor falando, como andares do futebol brasileiro. Entre 2007 e 2012, o Fluminense esteve no primeiro andar do futebol brasileiro, às vezes até na cobertura sozinho. E por que o Fluminense chegou a isso? Quais são os fatores principais para isso, pelo menos no meu olhar, para um time estar num patamar acima de outro? São 5 fatores que eu considero
considero bastante. Investimento financeiro, no caso entre 2007 e 2012, o investimento pesado da Unimed foi neste período, então o Fluminense tinha um aporte financeiro muito maior e conseguiu um investimento bom. Boas contratações, tanto as boas contratações que o Fluminense, por exemplo, em 2012, né, que foi lá e pegou muitos jogadores que eram titulares até de outros times, tanto as contratações certeiras, que é você ir lá e buscar um Thiago Neves, que ninguém estava conhecendo direito no Paraná, e fazer ele estourar no Fluminense, ou pegar um Conca, um Fred que tá em baixa. Essas também foram contratações boas que mudaram ali a forma do Fluminense ser visto, né, o andar do Fluminense no futebol brasileiro de 2007 a 2012. O terceiro ponto é que título chama título, e quanto mais você joga, mais possibilidades você tem de ganhar. O Fluminense foi campeão de várias competições nesse período, né, ganhou um Carioca, uma Copa do Brasil e 2 campeonatos brasileiros, e jogou a Taça Libertadores aí nesse período várias vezes, chegando até final, quartas de final, e se continuasse o processo, invariavelmente uma hora ganharia. O quarto ponto é um massivo apoio da torcida. Assim, ter grandes jogos sempre faz com que a torcida apoie mais. Então, em 2008, tem aqueles que falam assim, nossa torcida morreu em 2012. E tem aqueles que falam, o jogo de 2012 aí pra 5 mil pessoas. Então, os dois estão corretos. A torcida do Fluminense abandonou, e aí coloque muitas aspas nisso daí, né? Abandonou o time de 2013 pra cá, também porque tivemos pouquíssimos jogos de grande apelo pra trazer a torcida. Então, se em 2012 a gente jogava Libertadores todo direto ali, né? Tava jogando 2008, 2011, 2012, 2013, agora a gente já não joga há 6 anos. E por último, que foi o passo que faltou pro Fluminense pra aproveitar nesse período de 5 a 6 temporadas, né? De 2007 a 2012, que é a estrutura, um CT próprio, bom, adequado, o estádio também próprio, enfim, isso daí a gente sabe que não rolou até 2012. E se a gente parar pra pensar, é óbvio que assim, partindo pra uma análise do Fluminense pós já 2012, né? Ali, o Fluminense, eu falei que ele chegou na cobertura algumas vezes, porque o Fluminense reinava absoluto. Foram 3 anos brigando pelo título, em um deles a gente brigou com o Corinthians, no outro com o Vasco e Corinthians de novo, e em outro com o Atlético Mineiro. Então assim, Corinthians e Fluminense estavam um nível acima de outros clubes. Enquanto a gente via, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que são os reis absolutos de hoje, né? Eu vou falar rapidinho sobre isso daqui a pouco. A gente via esses dois brigando pra não cair. O Palmeiras estava sendo rebaixado pra Série B, assim, com rodadas de antecedência. Então, essa formação antiga de 2012 foi alterada hoje de 2019. O problema é que já faz tanto tempo que a gente saiu da cobertura lá do prédio que eu imaginei aqui do futebol brasileiro, que a gente, na minha visão, já caiu 2 patamares. A gente não tá no topo do bolo lá, como a gente era antigamente, um dos maiores times, enfim, a gente era endinheirado e poderoso, né, ganhava títulos, mas a gente caiu 2 patamares. E aí, por que o meu ponto sobre isso? Hoje, Flamengo e Palmeiras ocupam esse lugar que Fluminense e Corinthians ocupavam na época. São os endinheirados, times que têm muito dinheiro e times que entram como favoritos em todas as competições. Flamengo e Palmeiras ocupam esse patamar. Só que, se a gente for analisar, a gente também não tá no segundo patamar que são os clubes que jogam Libertadores recorrentemente e que não entram no Brasileirão pra brigar por rebaixamento. E mesmo se brigarem por rebaixamento, ou até 2 deles aqui que caíram nos últimos 9 anos, sobem facilmente, no ano seguinte já estão brigando por coisas maiores. Que é o caso de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, e os 2 que chegaram a ser rebaixados, mas voltaram com campanhas muito boas já na primeira divisão, Atlético Paranaense e Internacional, que já jogaram Libertadores nessa década aí várias vezes. No terceiro escalão, pra mim, vem, a liderança é do Fluminense, eu vou falar por quê, e já é do Fluminense, é o único time que talvez possa mudar de patamar nesse ano, mas tem Fluminense, Vasco, Botafogo e Bahia. E por que a liderança é do Fluminense? Porque se a gente pegar os últimos 10 anos, desses clubes, o Fluminense foi o único a não ser rebaixado. O Vasco foi rebaixado 2 vezes, o Bahia jogou a Série B várias vezes, e o Botafogo também foi rebaixado. O Fluminense é o único que almeja ainda uma boa campanha, às vezes, no início do ano. E se a gente for parar a pensar em relação aos 5 aspectos que eu coloquei lá no início como primordiais, né, pra definir meio que um patamar ali do time, estrutura. Nesse ponto, nós até que estamos melhores do que em 2012. Nós temos o CT, um CT muito bom, mas continuamos sem estádio, e na verdade tá até pior a relação do estádio, porque agora a gente tem prejuízo aonde a gente jogar. Alguns prejuízos maiores, alguns menores, mas é sempre prejuízo. Boas contratações, a gente vem de 3 anos com ótimas contratações. Mas a Agenor, como esse ano, por exemplo. A Agenor, assim, a gente vai lembrar que em 2008 a gente contratou Gustavo Neri, em 2011 ou 2010, acho que foi 2011, 2010 ou 2012, enfim. Um desses 3 anos, a gente contratou Leandro Bochecha, que jogou 3 jogos, enfim. Foram tiros na água total que acontecem todos os anos. Mas se a gente lembrar, a gente teve ótimas vendas nesse período de jogadores que a gente contratou. Foi buscar no mercado, só não teve dinheiro pra segurar.
E falando em investimento financeiro, né, igual eu falei do dinheiro, que a gente perdeu alguns atletas, etc., esse é um ponto que vai depender muito da organização da diretoria atual, né? Ou a atual quando você tá vendo isso quando eu lancei, ou a atual daqui a 5 meses. Enfim, isso vai depender muito. Se vai abrir cofre, se não vai, se tem cofre para abrir. Isso é muito volátil e hoje, pelo menos, o Fluminense tem pouco investimento, mas deu para trazer Ganso. Então, nesse ponto é meio variável, não tem como analisar o hoje porque a gente tá numa transição de diretoria. Mas se a gente olhar pelo prisma de 2019, Ganso e Pedro são jogadores de nível de interesse e de futebol mundial. Jogadores que, quando chegam no Fluminense, no caso de Pedro já tava, mas Ganso, quando chega, tem peso de já ser olhado e qualquer boa atuação vai se falar em seleção brasileira. Quanto tempo a gente não tinha jogadores de seleção brasileira dentro do Fluminense? Título chama título, e nesse ponto a gente permanece na mesma de 2012 pra cá, né? A gente não só não ganhou nenhum título estadual, como também não chegou na final de Copa do Brasil ou de qualquer torneio da Conmebol. A única parte boa é que a gente tem jogado recorrentemente a Sul-Americana, então nisso a gente já chegou nas quartas de final, já chegou na semifinal, e querendo ou não, mais uns 2, 3 anos, uma hora a gente ganha. E o apoio da torcida, por último, como eu falei, esse eu acho que é o mais maleável, né? Se a gente começar a ir bem, a torcida surge. Enquanto a gente for mal, querendo ou não, é difícil convencer uma pessoa de que ela vai pagar um ingresso caro pra passar raiva. Concluindo, né? Resumindo a minha opinião sobre o Fluminense, respondendo a pergunta inicial, o Fluminense já subiu de patamar. 2019 é um ano muito promissor. Não só pelos resultados que a gente já tem no campo, goleando vários times, etc. Começando bem dentro do campo, né? Não só por isso, mas também pelo que se vislumbra da temporada. Há muito tempo a gente não começava uma temporada com jogadores tão pesados, assim, com um elenco mais pesado, de nome, não só de futebol também, mas de nome, como em 2015. Acho que desde 2015 a gente não começava com um elenco tão pesado, assim. Em 2015 a gente tinha ali Scarpa começando como revelação, Fred, Cícero, enfim, tinha um ótimo time ali, que, por sinal, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, a gente vislumbra uma curva de ascensão. Se 2015 foi o primeiro ano sem a Unimed, caiu muito, agora a gente vislumbra já uma curva de ascensão. 2019 vai ser o ano que a gente vai mudar de patamar? Acho que dificilmente isso vai acontecer. Talvez vindo algum dos títulos, né, ou Sul-Americano ou Copa do Brasil, se vislumbra em 2020 com a gente voltando a Libertadores e com a imagem mais forte também. E vale reforçar aqui agora no final, essa curva de ascensão, ela já está em curso, perdendo ou ganhando o Fla-Flu dessa quinta-feira. Isso não vai interferir nessa curva de ascensão, até porque estadual, o Botafogo ganha toda hora e continua sendo um time... Se você gostou aqui, se inscreve, curte aí o vídeo, dá uma moral, não se esquece de passar na loja do Fluminense, usar o cupom Raiz Tricolor para comprar lá ganhando 5% de desconto, o link tá aqui embaixo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!